Chegamos à aula mais esperada, a gente vai falar agora de tráfego pago. Então, para começar a falar de tráfego, a gente vai falar de fluxo de pessoas. E aí, o fluxo de pessoas a gente pode pensar em duas possibilidades, né? O orgânico e o pago. Quando a gente fala de fluxo de pessoas orgânicos, a gente está falando que não tem investimento financeiro, que são as pessoas atraídas de forma orgânica. E o pago, a gente está falando que a gente consegue o fluxo de pessoas através de investimento financeiro. Ou seja, você controla quem vai receber o seu conteúdo e a plataforma vai distribuir da forma que você quiser. E para fazer esse fluxo de pessoas, a gente tem que fazer uma boa gestão. O que é essa boa gestão? A gente conseguir direcionar as pessoas para aquilo que elas realmente têm interesse, para que haja ali a conversão que a gente espera. E como que a gente vai fazer isso, né? Através do Facebook Ads. Quando a gente fala de Facebook Ads, a gente está falando de Facebook e de Instagram. Algumas pessoas ainda confundem achando que são plataformas diferentes, como que a gente faz anúncio. Mas dentro do Facebook Ads, a gente consegue também divulgar no Instagram, né? Só a título de curiosidade, né? No Facebook Ads, são mais de 2 bilhões de usuários hoje. E o Facebook, ele vende espaços para a gente patrocinar os nossos produtos dentro da plataforma deles. Como que funcionam os anúncios, né? Através de leilão. O Facebook, ele determina quem vai levar mais ou menos. Os anunciantes são as pessoas que querem comprar espaços dentro do Facebook para anunciar. E o tráfego são as pessoas que vão ser direcionadas para onde a gente quer. E aí a gente pode mensurar isso através de clique, conversão, de visualização, de impressão, de alcance, enfim, de várias métricas que a gente vai conseguir ver lá direto na plataforma. E quando acontece o leilão, né? Quando 2 ou mais pessoas querem anunciar para o mesmo público. Quem ganha o leilão é quem investe mais ou quem tem um conteúdo mais relevante ali de acordo com os algoritmos. Quais são os tipos de públicos que a gente tem dentro do Facebook, né? O público frio, que são aqueles que não conhecem a sua marca. O morno, que já teve algum contato, já se envolveram de alguma forma. E o quente, que são as pessoas que estão prontas para comprar. Depois a gente vai falar sobre as categorias de público. A gente já falou na aula de persona sobre público-alvo, né? E aqui nesse slide a gente está falando exatamente disso, como é que a gente faz essa segmentação lá dentro da plataforma. A gente consegue selecionar os dados demográficos, que são, né, onde a pessoa mora, idade, gênero, estado civil. A gente também consegue selecionar lá os interesses, ou seja, a pessoa tem interesse em compra de imóvel, em investimentos, em marketing. O que você pensar, a gente consegue encontrar lá dentro do Facebook. E também em comportamentos. Se a pessoa ela tem o hábito de viajar, se ela é casada, se ela tá noiva, se ela gosta de festivais. Então, tudo isso também a gente consegue encontrar lá dentro. E como funciona a estrutura de uma campanha, né? A gente tem 3 grandes etapas aqui. A primeira é a campanha mesmo, onde a gente vai selecionar o objetivo e o orçamento da campanha. Depois a gente tem o conjunto de anúncios, onde a gente consegue, de fato, selecionar a segmentação completa de para quem a gente vai anunciar esse produto ou serviço. Então, a gente vai lá entender o público, qual que é o tempo de veiculação, o orçamento e o posicionamento. E dentro de anúncios, a gente vai fazer a parte criativa, que é mesmo a arte, a legenda e tudo que as pessoas vão ser impactadas lá no final. Dentro dos objetivos de campanha, a gente tem muitos. Eu separei alguns aqui para a gente dar uma olhadinha. São 3 campanhas que são bem usadas para quem está começando no tráfego. Então, reconhecimento de marca, que é mostrar o seu produto ou serviço várias vezes para a mesma pessoa. Alcance, que é mostrar para o maior número de pessoas que você conseguir ali dentro da sua segmentação. E a geração de cadastro, onde a pessoa preenche um formulário dentro da plataforma que vai gerar um lead. E aí esse lead pode ser contatado depois de várias formas. E aí como funciona o funil da campanha, né? A gente começa com o público frio, o morno e o quente, que é a conversão. Lá no frio a gente consegue fazer campanhas de alcance, de views, de reconhecimento. Quando a gente vem para o meio aqui do funil, que é o público morno, a gente já está falando de campanhas de tráfego, de envolvimento, de mensagens e de leads. E quando a gente está aqui no fundo do funil, a gente está falando do público quente, que já é a conversão, ou seja, aquela pessoa que já está pronta para aderir o seu serviço ou produto. E aí dentro do gerenciador de negócios, a gente vai abrir o gerenciador, eu vou mostrar aqui na prática como funciona. A gente consegue ter até 3 gerenciadores por perfil. E dentro desse gerenciador a gente vai conseguir fazer a gestão de páginas do Facebook, perfis do Instagram, a gente vai controlar pixel, público, publicações e também a conta de anúncio. Para criar um gerenciador de negócios, eu vou deixar aqui esse link aqui para vocês acessarem, também vai ter um documento aí com todos esses links para ninguém se perder, entender qual que é o passo a passo, né? Mas para começar, você tem que criar um perfil, né, dentro do gerenciador de negócios. E aí, dentro desse perfil criado, a gente vai colocar um nome para o seu negócio, atualizar todas as informações, colocar os dados de pagamento, criar uma conta de anúncio, que é dentro dessa conta de anúncio que a gente vai conseguir fazer os anúncios em si.
Dentro da conta de anúncio, você vai ter que colocar alguns dados, né? Nome, país, horário, qual que é a moeda, e vai conectar também todas as contas que você quer integrar. Então, páginas do Instagram, páginas do Facebook, e aqui também você vai conseguir configurar o pagamento. Importante lembrar que quando você seta um tipo de pagamento, você não consegue trocar naquela conta de anúncios. Então, se você colocou boleto, vai ser boleto sempre nessa conta. Se você colocar lá cartão de crédito, vai ser sempre cartão de crédito. Para você mudar a forma de pagamento, você precisa criar uma nova conta. Então vamos lá para a ferramenta agora para mostrar na prática como funciona e como que a gente consegue colocar um anúncio no ar. Então depois de ter feito todos os passos que eu acabei de citar, a gente vai entrar nessa tela aqui, que é quando você já está na conta de anúncio. Então dentro da conta de anúncio, você vai clicar em gerenciador de anúncios. E aí vai aparecer essa tela aqui. Aqui vão ter várias campanhas, porque é uma página que eu uso de teste, né? Mas a gente vai criar uma do zero aqui. Então, vamos lá. Criar. E daí você vai escolher. Hoje a gente vai fazer uma campanha de tráfego. Essa campanha de tráfego é muito utilizada para a gente conseguir aumentar os seguidores, né? Muitas pessoas estão atrás disso, mesmo que seja uma métrica de ego. As pessoas gostam muito de ver números, né? Então, essa campanha vai ajudar muito nesse aumento de base. Então, vamos lá. Tráfego, continuar. Quando a gente clica em continuar, ele vai abrir todas as etapas que a gente falou lá no PPT, né? Então, a primeira parte aqui é a campanha, depois a gente vem para o conjunto de anúncios e aí, finalmente, para o anúncio que vai ser veiculado nas redes sociais. Então, aqui a gente vai começar dando um nome para essa campanha. Eu vou colocar teste Raika, só para a gente conseguir fazer essa campanha aqui. Então, aqui embaixo a gente vai ter categoria especial, caso você esteja trabalhando para alguma coisa relacionada ao governo, saúde, né? Moradia, alguma coisa nesse sentido, você pode colocar aqui. Aqui são os detalhes da campanha. A gente não muda, né? A gente tem o tipo de leilão, como a gente já comentou, e também alcance e frequência. O leilão é o mais usado, porque é aquele que a gente entra em concorrência e a gente consegue mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas. Aqui o objetivo que a gente acabou de setar, né? Então, pode colocar tráfego, a gente pode mudar. Reconhecimento a gente já comentou lá quando a gente estava no PPT. O tráfego é para levar pessoas para algum local, então você pode colocar um URL e levar para o perfil do Instagram, pode colocar um URL para ir direto para o seu site, enfim. Daí a criatividade é o que manda aqui, né? Engajamento é quando você quer que um conteúdo tenha mais likes, comentários, compartilhamentos. Cadastros é aquele que a gente falou de fazer um formulário e gerar leads. Aqui é para quando a gente tem um aplicativo fora, né, mobile, por exemplo. E aqui vendas, quando a gente tem todos os pixels instalados e a gente consegue medir diretamente quantas pessoas compraram através do nosso anúncio. Teste AB, aí é um nível um pouco mais avançado, mas a gente consegue fazer o teste AB quando a gente tem dois anúncios exatamente iguais e a gente muda algum atributo. Então, por exemplo, a gente colocou duas artes e uma tem botão e a outra não. Então, a gente vai entender qual performou melhor, né? E aí a gente consegue deixar todo o investimento alocado na que performou melhor, por exemplo. Beleza, a gente clica em avançar. Quando a gente clicou em avançar, a gente vem para a próxima etapa, que é conjunto de anúncios. Aqui também a gente coloca geralmente o mesmo nome da campanha, para a gente conseguir localizar com mais facilidade dentro de todos os outros anúncios que a gente fizer, né? Então, quando a gente vem para cá, a gente vem de fato para o CTA. O que é o CTA, né? É o Call to Action. Então, para onde que a gente quer levar as pessoas? Aqui a gente pode direcionar para o perfil do Instagram através de um link, né? Para o WhatsApp, para ligações, para onde você quiser. Aqui eu vou colocar site. E daí a gente vem aqui e coloca o orçamento que a gente vai colocar, né, para esse anúncio. Como a gente citou, a partir de $1, ou seja, mais ou menos R$6, a gente já consegue ter um anúncio aprovado aqui dentro do Facebook. Eu vou colocar R$10. Por mais que R$6 a gente já consiga, é interessante sempre colocar um pouquinho a mais. Então, se você puder colocar R$7, é melhor. Aqui a gente consegue programar, né, a data de início e também a data de término, ou a gente deixar contínuo, vitalício. Por que eu indico deixar vitalício mesmo que a gente vá pausar em determinado dia? Porque quando a gente coloca vitalício, a ferramenta ela não tem uma data para ela finalizar, então ela vai gerar muito mais entrega. Quando a gente coloca um prazo determinado para terminar, ela vai ter que correr para encontrar as pessoas certas, então isso pode dar algum bug na campanha. Aqui, quando a gente vai descendo, a gente vai para a escolha mais importante do anúncio, que é o público. Para quem que a gente vai anunciar de fato. Então, você consegue escolher aqui, né, a localização. Eu vou colocar Brasil.
porque a gente consegue atender, né? No caso aqui eu consigo divulgar para todo mundo, porque meu conteúdo é útil para todas as pessoas, né? Que se interessam por marketing, por exemplo, independente de onde ele esteja morando. Mas você pode colocar São Paulo, citar uma rua, um estado, uma cidade, você que consegue definir isso. Queria mostrar aqui, quando a gente coloca uma cidade, a gente também consegue colocar o raio. Então, por exemplo, de Osasco, de 7 km para frente, então a gente vai pegar um pouquinho mais que Osasco, por exemplo. Isso é legal para quando a gente tem vários bairros, né, cidades que a gente quer colocar na mesma campanha. Aqui do lado sempre vai aparecer a projeção, ou seja, a possibilidade de alcance desse anúncio. Aqui embaixo a gente vai ter os resultados diários, então alcance diário, e quantas pessoas a gente prevê que vai levar para esse endereço que a gente está colocando aqui. Então aqui você consegue colocar a idade, gênero, se é só para homem, só para mulher ou para os dois. Aqui embaixo a gente consegue até abrir um pouco mais para escolher, por exemplo, assuntos de interesse. Marketing, enfim, aí você consegue escolher várias coisas que ele vai te mostrar aqui. E ele também te dá sugestões, tá? Se você não souber, você coloca só o assunto principal e ele vai conseguir te dar várias sugestões aqui para você conseguir incrementar o seu anúncio. Aqui dentro de direcionamento detalhado, você pode sempre deixar ativado, porque aqui a ferramenta vai escolher as pessoas que se parecem com a sua própria segmentação aqui. Se você quiser salvar esse público para usar em outros anúncios, também é possível, é só clicar aqui e dar um nome para esse público e ele vai ficar sempre disponível para outros anúncios que forem relacionados a esse assunto. Aqui embaixo você pode escolher o posicionamento, né? Então você pode escolher o posicionamento recomendado da ferramenta, que é onde a ferramenta vai colocar em todos os locais, assim, então pode aparecer no perfil, na timeline, pode aparecer no Stories, no Reels, naqueles bloquinhos de lado assim do Facebook, pode aparecer em vários locais, ou você mesmo pode escolher quais são os melhores para você, aqui nos manuais. Então você vai colocar, eu quero divulgar no Facebook, quero divulgar no Instagram, no Messenger, ou só em um ou outro. Geralmente, se você tem as duas versões, né, o quadrado e o vertical, é importante você deixar todos setados, né, porque daí você tem mais chances de alcançar pessoas em momentos diferentes. Mas se você não tem isso, você só tem uma arte para Stories, por exemplo, é importante que você tire aqui o feed e deixe só no Stories. E tire também os anúncios de stream. Mas aqui no caso a gente vai deixar em todos para a gente ver como que vai ser o anúncio em todos os locais possíveis da ferramenta. Beleza, depois que a gente fez essa parte de configuração do grupo de anúncios, a gente vai para o anúncio em si. É só clicar em avançar. E aqui a gente vai dar um nome. Geralmente, dentro de uma campanha, a gente pode ter vários anúncios. Eu indico ter pelo menos 3. Então, sempre a gente vai colocar o nome da campanha, underline, e o nome do anúncio. Por exemplo, Marketing 01. E aqui a gente vai escolher qual que é a página. E aqui já está conectada com a minha página do Instagram, com a minha conta do Instagram. Né? Se você não tiver isso, você precisa fazer uma etapa antes, que a gente já comentou, que é toda essa parte de integração do seu perfil, da sua página do Facebook linkada com o seu perfil do Instagram. Por que isso, né? Porque quando a gente coloca aqui, a ferramenta entende que é para divulgar nas duas plataformas, tá? Quando a gente vem aqui, a gente consegue criar um anúncio do zero, ou seja, pegar um criativo e colocar aqui direto para a gente divulgar uma coisa diferente do que tem no feed, ou a gente consegue escolher uma publicação que já está lá no feed. Nesse caso aqui, eu vou pegar alguma coisa que já está no feed. Então, vem aqui e seleciona a publicação. Importante lembrar que os Reels que eles têm menos de 1 minuto, eles não podem ser divulgados como anúncio. Então, a gente vai pegar aqui qualquer um que a gente ache interessante. Eu vou pegar alguma coisa que está no Facebook. A gente escolheu. E ele vai aparecer aqui. Ele aparece aqui com a legenda no topo do anúncio e o criativo com o CTA que a gente escolheu. Aqui a gente pode adicionar um botão, ou seja, alguma chamada, né? Saiba mais, pedir agora, obter oferta, fale conosco, agende agora. Tem várias opções. E aqui, de fato, a URL, né? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, né? O site da minha agência,
Vamos lá, atualizar. E aí vai aparecer aqui certinho, saiba mais, e quando a pessoa clicar, vai ser direcionada para o nosso site. Quando você clicar aqui em publicar, esse anúncio já vai estar disponível. Na verdade, ele vai para a fase de aprendizado, né? Vamos publicar aqui para a gente ver como vai ficar. Ele vem para cá, ele vai estar processando e depois daqui ele vai para a fase de aprendizado e depois ele vai estar em veiculação, ou seja, ele vai estar aí sendo divulgado para a galera, para todo mundo que você colocou lá na sua segmentação. E aí aqui a gente vai conseguir entender quais foram os resultados. Então aqui, de fato, quantas pessoas foram lá para o link que a gente sugeriu, quantas pessoas a gente alcançou, quantas pessoas, qual foi a nossa impressão, né? Qual foi o custo disso, quanto que a gente gastou por clique. E daí a gente consegue colocar várias outras coisas que a gente queira analisar. Então, por exemplo, personalizar coluna aqui. Então, aqui a gente precisa entender um pouco melhor sobre métrica, o que a gente quer mensurar, quais dados a gente pode fazer cruzamento, né? Então, aqui o mundo de possibilidades. Vocês podem colocar todas essas para vocês analisarem de cada anúncio, né? E também setarem aqui para ser um relatório mensal. Então, toda vez que a gente fizer um relatório, ele vai trazer esses dados sem a gente precisar ficar colocando aqui cada um. Legal, o que mais que eu quero mostrar para vocês aqui dentro dessa ferramenta? A gente tem uma parte de públicos, que é muito legal também. Além da gente conseguir fazer essa segmentação diretamente na campanha, a gente também consegue vir aqui e selecionar alguns públicos para ficarem públicos prontos. Quando a gente fizer um anúncio, a gente só escolhe o público que a gente já pré-determinou. Então, por exemplo, no público personalizado, a gente consegue trazer acessos do site, então todas as pessoas que passaram pelo seu site, a gente pode trazer para cá como uma base e impactar essas pessoas. A gente consegue subir uma lista de Excel aqui com mail de clientes que você tenha e impactar essas pessoas diretamente nas redes sociais. A gente pode também pegar todos os seguidores do Instagram ou do Facebook, todas as pessoas que participaram de algum evento que você criou, todas as pessoas que viram algum vídeo ou que se cadastraram em algum formulário. Então, tudo isso daqui pode ser usado também como uma forma de você pré-determinar públicos para você otimizar ali a parte da sua produção, da sua campanha. E aí, dentro da ferramenta, vocês também conseguem ver a parte de cobrança. Nessa parte aqui vai ficar todas as transações que foram feitas, então todos os anúncios que vocês pagaram, né? E aqui você consegue adicionar fundos. Nesse caso, a gente sempre tem boleto setado, né? Então, aqui você consegue... Vou esperar abrir aqui. Aqui você consegue colocar o valor, né? E avançar e baixar o boleto. E aí, depois de 24 horas, o valor já fica disponível aqui para vocês. E aí, o que vale aqui é vocês olharem toda a ferramenta, né? Fuçarem mesmo em tudo, descobrirem coisas e começarem a testar. O que eu falei para vocês aqui é bem o resumo da ferramenta e o início do tráfego pago. Com essas informações, vocês já conseguem colocar um anúncio no ar. Mas para entender mais profundamente sobre o tráfego pago, é importante vocês mexerem na ferramenta, entenderem todos os botões que tem, fazerem testes mesmo que seja com esse mínimo que a gente pode por dia, é legal testar, tenta fazer campanhas com outros objetivos, entenderem qual que é a diferença de um e de outro. E qualquer coisa também, qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao que foi apresentado aqui, é só mandar e-mail certinho, que a gente vai conseguir te responder. E fiquem ligados, porque provavelmente a gente vai ter aí um curso de tráfego também focado nisso, então aguardem as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigada!